Mas também não tem que esquecer de que isso vai a júri popular. E júri popular é soberano. Ele pode achar que são suficientes as provas e pode achar que não são suficientes. Não, e com essa campanha toda de cobertura, enfim. Eu vi, por exemplo, no Datena, foi até hoje, antes da gente vir gravar, eu dei uma olhada lá para ver o que havia de mais recente sobre esse caso para a gente conversar aqui. E ele chegou a fazer uma coisa que eu achei assim, impressionante. Tinha um VT lá para chamar uma entrevista com a família, né, do Bruno, e a família dizendo que ele era inocente, etc e tal. Ele simplesmente falou: "Eu não quero nem ver. Não vai no ar, não. É claro que eles vão dizer que é inocente, eu não quero." Assim, como assim, cara? Como assim? Tudo bem, é óbvio que se espera, mas tem o direito de falar, tem o direito de dizer. Não, o fato então, é que o Bruno está sendo massacrado. Mas você vê o semblante do cara, o cara não parece, não se defende, não diz, não, peraí, tá errado, não sou eu, não fiz. Ele se defendeu antes de ser preso, alguns dias antes de ser preso, inclusive ele ainda estava treinando. Quando ela estava desaparecida. Enquanto ela estava desaparecida. Quer dizer, ele também torcia para que encontrasse, que fosse. Ele deu uma coletiva, o Flamengo treinando em Itu, ele já separado do grupo, antes de ter tido o contrato suspenso. Ele deu uma entrevista dizendo que ia rir muito ainda dessa situação e que esperava que ela aparecesse para esclarecer e que ele não tinha absolutamente nada a ver com o desaparecimento dela. A partir do depoimento de um menor, de 17 anos, que é o primo dele, é que a polícia começou a tomar uma outra linha de investigação e que se chegou a essa hipótese de esquartejamento do corpo, de enterro dos ossos, de detalhes que o menino deu, e etc e tal. Pois é. Então, o menino, bom, ou ele tem uma mente muito criativa para inventar essa história toda, ou alguém contou essa história para ele, ele está reproduzindo, ou a história tende a ser verdadeira. Olha, mas nós já tivemos um caso de mente muito criativa, que foi o caso da escola base. É verdade. Os relatos das crianças davam detalhes sobre o que tinha acontecido, sobre como foram sequestradas, como admoestadas, como enfim, né? Teve o caso do Bar Bodega também, em São Paulo, tem até um livro ótimo do Carlos Dornelles que conta essa história, que é que a versão que ganhou a imprensa, imediatamente, enfim, comprada pela sociedade toda, dava conta de que os autores teriam sido um grupo de rapazes lá da periferia, etc e tal. Depois descobriu que os rapazes não tinham nada a ver com a história, né? Então, há vários desses casos em que, por conta do volume de cobertura que tem, e aí aparece um monte de especialistas também, eu fico impressionado com psicólogos, gente, sabe, que vai dar entrevista, que não sabe... Falar sobre um caso vai concreto, falar sobre um caso que não conhece o cara, nunca conversou com o cara, não é cliente do cara, e fala, esse cara é um psicopata, porque olha bem... O delegado falou bem isso, a cara ele é um dele, monstro. entendeu? Nem tinha tomado o depoimento dele ainda, disse que ele é um monstro. Então, é claro que ninguém aqui vai saber se é culpado ou se não é culpado. Lógico. É claro que não é. Mas o jeito que se faz a cobertura de condenação é um negócio totalmente tendencioso. É uma história montada, uma novela, coletivo. que você tem que ter realmente, porque casa muito melhor com a historinha para contar, é claro. Se amanhã descobrirem que o Bruno é inocente, eu imagino nas redações um arme assim, que droga, né? Se bem que dependendo do time, já vai ser assim, bom, a gente tá precisando reativar esse caso, né? Aí volta tudo. Porque a gente precisa contar a novelinha, né? E o momento da novelinha é de linchamento do cara. Total. Sem dó nem piedade. E eu acho engraçado, curioso, que as pessoas reagem da seguinte forma: toda vez que aparece a imagem do Bruno na televisão, pelo menos quem tá perto de mim, para e começa a criticar. Olha a cara dele, assassino, isso e aquilo, vagabundo, e começa a xingar o cara, sabe? Bom, tudo bem, as evidências e a condução da investigação e as possibilidades são enormes para que realmente ele tenha uma grande culpa no cartório, tenha sido mandante, etc e tal, e seja realmente um monstro. Agora, o depoimento dele nem foi colhido ainda, hoje, sexta-feira, que a gente está gravando. Os quatro estão presos, que estariam na cena do crime, né? Não. Os 4 estão presos. Estão presos. Várias pessoas estão presas. Foram 8 já estão presos. 8 pessoas Não, estão os presas. 4 que estariam na cena do crime. Sim, todos a eles. A mulher dele está presa. Na cena do crime seria o ex-policial. O menino. O ex-policial que é conhecido como Neném ou como Bola, não é isso? O menino de 17 anos. O próprio Bruno, o Macarrão. E existe um quinto elemento. Os apelidos também não ajudam. Não ajudam, não. Não ajudam, não. Um rapaz chamado Sérgio, que seria tio do menino.
Ou que parente Tal do que Bruno telefonou também. para a Rádio Tupi. Exatamente. A Puxou o partir fio da dessa meada. ligação, ele puxou o fio da meada, porque estava preocupado com o menino, estaria recebendo ameaças e etc e tal. Inclusive, hoje eu já li também à tarde que o Ministério Público está pedindo proteção ao menino, enfim, temendo que algo aconteça a ele onde ele foi recolhido. Ele tem 17 anos, né? Então ele tem que ser... Ele não é preso. Preservar a Gustavo. identidade dele. Ele é apreendido, não é preso, não é isso? Acho Usa que- esse termo, não, né? Não vai ser apreendido, mas tem que, em primeiro lugar, tem que preservar a identidade dele. Exatamente. Tem que revelar a identidade. Que é menor, né? Exatamente. Mas é impressionante o linchamento, sabe? E eu fiquei impressionado também com a postura do Flamengo. Porque o primeiro advogado do Bruno era o Michel Sef Filho, que é advogado do Flamengo. E ele abandonou o caso a partir do momento que o Flamengo suspendeu o contrato do Bruno. Explicou bem, né? É um conflito de interesse. É um conflito de Ele é advogado interesse. do clube. Se ele não é mais do clube, ele não tem que defender o cara. A Olímpicos, que patrocina o Bruno desde maio desse ano, recolheu todo o material dele nas lojas, já cancelou o contrato. Bom, tudo bem, há evidências muito fortes, mas, sabe, talvez tenha havido assim, um pouco de precipitação. Mas a comoção popular também, a pressão popular também é muito grande. Então dá para entender perfeitamente esse tipo de atitude. Você agora, se fosse flamenguista, compraria uma camisa do Bruno pro seu filho? Pois é, não compraria. Então, mercadologicamente falando, a Olímpicos está certo. Foi lá, recolheu tudo, falou, bom, vamos disposição posar da marca. como empresa politicamente correta. Se ele foi culpado, a gente já recolheu antes. Se ele foi inocente, a gente volta com a linha toda, defendemos Bruno e tá tudo certo, né? Algum caso parecido no esporte brasileiro, que você lembra? Porque tem o caso do O.J. Simpson, que também é um caso rumoroso e tal, depois foi inocentado. Isso, Mas no Brasil... Agora, no Brasil, não. Só esses pequenos escândalos aí de Renato Gaúcho, Romário, Edmundo, Maguila. Mas um soquinho pra lá, outro esses pra são cá. matadores, esses são matadores só no sentido figurado. Né? É, Aquela uma do- coisa aqui, outra ali, um que deixou de pagar pensão, outro que saiu do supapo, outro que chutou o repórter, enfim, nada de muito grave, não. Agora, com essa proporção, sinceramente, no esporte brasileiro, não me lembro. Quem leu Não me parte lembro. do depoimento do menor fica escandalizado com aquilo. É comoção nacional mesmo. Não, a história... Não, a história ela Requinte da é... crueldade, para usar um termo. A história contada por ele uma frase é... parecida, né? A frase perdeu o Elágio Breno. Um abraço pro Crueldade Breno. Breno, exatamente. Aquilo tá louco. Tem pessoas que. Eu acho que não dá mal. nem, em termos de espaço, quer dizer, de cobertura, acho que não dá nem para dizer que a imprensa está exagerando, porque realmente um caso desse é uma notícia. Não, virou assunto é uma notícia nacional em todos os irresistível. lugares, Uma notícia enfim. irresistível, tem que cobrir do jeito que está cobrindo. Há todos os Em termos elementos aí, né? De espaço, de dedicação de equipe, essa coisa toda. O que eu acho que às vezes exagera é nessa condenação prévia. Já, Sim, né? sim, sim. Eu também acho inevitável. Não sei se é inevitável. Talvez se pudesse Não, agir não, um pouco não no mais extremo de do programa cautela. de Datena, como você está falando, Não, mas tá nesse nível. Tá nesse nível. o resto, enfim. Eles repetem as versões que vêm da própria delegacia, da própria promotoria. É, uma mistura explosiva nisso é essa coisa de delegado querendo aparecer E aproveita um vazio e uma noticiário. novela para contar pela imprensa. Um vazio de noticiário, que o Brasil fora da Copa, eles estão começando. Eu li hoje outra declaração do delegado. Ele disse o seguinte: essa moça Elisa, ela sofreu muito. Vocês não têm noção do que ela sofreu antes de morrer. Não, nem encontraram o corpo ainda. Pois é. Ele está tendo essa dedução com base em indícios e nos depoimentos, mas né, não há nada concreto e definitivo que aponte isso. Seria interessante se ela aparecesse viva, cara. Seria genial, Genial, fantástico, uma reviravolta fantástica da história. Genial. Aliás, por falar em genial, um jornal dos Estados Unidos publicou a foto do Bruno Souza errado. É sério, publicou a foto de Bruno Souza, jogador de handball, de esporte errado também. Inclusive é medalhista olímpico, uma, Tudo no Google lá. uma grande figura. Para eles é tudo igual. Tudo a mesma coisa. Bola Brasil, Bruno Souza. Apareceu o Bruno Souza do handball, com a bola de handball arremessando. Eles estamparam lá 3 fotos do Bruno Souza do handball no jornal americano, dizendo que era ele o protagonista do caso. Botaram a foto do Bruno errado. Impressionante. Senhor, chega desse assunto. Não, acabou agora, né? Acabou. Chega desse assunto. Acabou? Chega desse assunto. Aí, joga dentro daí.